Olá pessoal, bom dia, sejamos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários em que estamos aí nessa estação cristã, nessa estação espírita, estudando o livro Pão Nosso. Estamos no capítulo 22, intitulado Inconstantes. Tem uma passagem de uma carta de Tiago, lá do capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. No final do episódio passado, em que trabalhamos o texto Mar Alto, deixamos uma pergunta para a reflexão. Como você, como nós, lidamos com as inconstâncias da vida? Há pessoas, por exemplo, que gostam de previsibilidade. Gostam, por exemplo, de programar a vida como se nada fosse acontecer fora do seu planejamento. Sendo que a vida não é bem assim. Nós não temos o controle da situação. Pode ser, por exemplo, que eu não quero que isso aconteça. Que nesse exato momento que você acordou aí, 6h30 da manhã, que está assistindo assim que o programa é lançado, está assistindo 6h30 da manhã, se programa, vou tomar café com a comunhão espírita. Vou acordar mais cedo para assistir o programa. Pode ser que agora, por exemplo, a energia caia. Ou a internet falhe. Se você ainda está conosco, isso não aconteceu. Pode ser que, quando a gente se dirige ao trabalho, ao centro espírita, nos encontremos com engarrafamento, por exemplo, que desestrutura toda a nossa programação. Pode ser que determinado encontro com um familiar não dê certo por uma agenda externa dele, que a gente não tem controle. Pode ser que a felicidade que nós almejamos não nos chegue. E que a gente se frustre, fique triste e pense que a vida é uma constante variedade de sofrimento. Mas não duvidemos da obra como um todo. Porque a obra como um todo, ela objetiva a felicidade. Inclusive, a real felicidade não é deste mundo. Lembremos disso. Nós estamos passando por processos de tribulações, ou conforme Tiago escreve, idas e vindas. Já canta Timaya, nada do que foi será, do mesmo jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar. Talvez o compositor dessa música cantada por Timaya, por Lulu Santos, tenha se inspirado nessa carta de Tiago. Que Tiago faz essa associação em relação à vida. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Na verdade, o que é que tem de fundo dessa mensagem de Tiago? Fala sobre confiança. E o que é a confiança na ótica espírita? É saber que, embora não tenhamos a certeza quando será, a vida dará certo. Não é se, mas é quando. Porque a vida foi feita para dar certo. Deus não nos criou para o sofrimento. Que razão teria Deus nos criar para sofrer? Se Deus, dentro de uma ótica espírita, é infinita justiça, misericórdia, amor, por exemplo, por que Ele nos criaria para sofrer? Não, as evidências não mostram isso. Porque, por exemplo, nós temos o anjo da guarda, nós temos o evangelho, nós temos uma variedade de religiões, nós temos o Cristo,
nós temos a nossa fé. Só aqui foram 5 ferramentas listadas para nos aproximarmos de Deus e sentirmos o seu amor, que nunca, absolutamente nunca, cessa. O amor de Deus, assim como o nosso coração, ele pulsa, 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 pulsa diariamente. E o amor de Deus, diferente do nosso coração, nunca irá parar. Nas nossas inconstâncias, nas nossas incertezas, entreguemos o que nós não temos controle à providência divina. Porque a gente vê a vida em uma perspectiva bem micro. E a vida é muito mais ampla do que a nossa micro perspectiva. Ter fé significa, além de acreditar em Deus, saber que as nossas dores serão confortadas. E sobre isso, a gente, pelo nosso imediatismo, ainda não consegue perceber que o Evangelho é um lenitivo diário, que amortece as nossas dores. O Evangelho não anestesia. O Evangelho não tira as nossas dores. A dor está comigo, a minha dor. A sua dor está com você. Está batendo firme aí, como se fosse uma topada no dedão do pé que fica latejando. Mas nada melhor do que o tempo. Antigamente, para quem porventura também seja desastrado, a gente caminhava e tropeçava, caminhava e tropeçava. Aí batia o dedão do pé no calçamento, ficava latejando, a unha ficava roxa porque o sangue ficava represado, era uma dor infinita. Aí, com o tempo, o latejo vai parando. A unha, ela fica encravada. Demora um pouco o processo regenerativo. Traçando um paralelo com esse exemplo fisiológico, intrínseco do corpo, do mesmo jeito são as dores da alma. As dores do espírito perante as inconstâncias da vida. Dói. Dói em todo canto que a gente não consegue expressar. Mas nada melhor do que o tempo. O tempo de aprendizado do espírito, de nos perguntarmos não o porquê de estarmos vivendo aquilo. Mas às vezes a gente precisa se perguntar o que nos levou àquela situação. É certo que há algumas inconstâncias que a gente não tem um controle, como, por exemplo, uma doença sumária, uma doença que eventualmente apareça de uma maneira imediata, comprometa clinicamente o corpo, que às vezes não tem explicação. Vai se recorrer às ciências médicas e às vezes não tem uma explicação. Aí a gente vai para uma perspectiva mais macro da imortalidade. Porque o corpo não deixa de ser uma concretização do perispírito. E aí Emmanuel, quando vem comentar essa mensagem, olha o que ele vem falar. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. Em outras palavras, ele fala, a cada dia basta o seu mal. Para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhes as características. Se a gente está magoado com alguém, há quanto tempo a gente se magoou? Há quanto tempo a gente alimenta essa mágoa? Será que a gente se magoa com a pessoa ou é um processo nosso, que o nosso orgulho foi ferido? Emmanuel comenta, continua.
Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma parte para a outra. A inconstância que ele fala é sobre a ceticidade, que a gente não acredita, que a gente pensa que está largado. Ainda é bem assim não. Aí ele finaliza: quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. É difícil. É difícil. Quando a gente passa por uma dificuldade, não ficar inquieto. Mas, abre aspas, Deus dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em seu caminho. Está passando por alguma dificuldade? Confiança, fé. Nem que a gente diga para si: olha, não aguento mais não. Não aguento mais. Vou parar aqui para respirar. Vou parar para tomar um copo d'água. Mas com a confiança de que Deus está no comando. Para o próximo capítulo, que é o 23, estudaremos Não é de Todos, que é uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. E aqui um dever de casa. O que você escreveria agora, se você pudesse escrever uma carta, não é um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, nem um áudio, uma carta para alguém falando sobre o fé? Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.